tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus nos fala. É uma oração do apóstolo Paulo. Na minha Bíblia aqui tem um tema: Paulo ora novamente. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé em Cristo, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ler uma oração do apóstolo Paulo, um homem que ganhou muitas pessoas para Jesus. De perseguidor a testemunha corajosa, a um vaso escolhido, depois que teve um encontro com o amor de Deus. Teve a sua vida totalmente transformada. Se tornou um novo homem. Um homem que tinha tirado a vida de muita gente. Agora estava salvando. Estava sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E quando você vai olhar, ler as muitas orações que ele fez, que estão escritas na Bíblia, as coisas que mais ele pediu a Deus por aqueles irmãos, por aquelas igrejas, em todas as suas cartas, foi que eles pudessem amadurecer, crescer nos dons espirituais, no amor de Deus, pudessem conhecer a grandeza, a altura, a largura, o comprimento, que chegassem até o coração deles a revelação da palavra de Deus. Ele orava não pelas coisas daqui, como é de costume muitos de nós orarmos mais pelas nossas necessidades desta vida aqui,
do que por nossas necessidades espirituais. Porque nós somos mais preocupados com as coisas que vemos do que com aquelas que nós não vemos. Por isso Deus usou o apóstolo Paulo para orar pela igreja, pedindo as coisas que o olho não pode ver, que estão no reino do Espírito, no campo do Espírito. E nessa oração a gente vê exemplos. Ele pedindo ao Senhor que fortalecesse aquela igreja com o poder do Espírito Santo. Que Cristo habitasse no coração deles. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, para que vocês possam ser enraizados, que criem raízes profundas, tenham alicerces firmes em amor, que vocês possam conhecer o tamanho do amor de Deus, para que vocês possam ser plenos, cheios da plenitude de Deus, para que vocês possam ser completos, vocês cheguem num nível de satisfação interior que é você não ter do que reclamar, sabe? Você está totalmente satisfeito, completo, preenchido. Porque o amor de Deus, ele nos completa, ele nos leva a este nível de vida. Tem pessoas que elas têm um currículo enorme, vários diplomas, elas têm uma casa linda, elas têm uma família linda, é casada com uma pessoa linda, ela tem transporte, ela tem um bom emprego, ela tem até sonhos, mas é como que tivesse um vazio tão grande que nenhuma dessas coisas pudesse preencher. E também quem não tem tudo isso, também tem um vazio dentro de si tão grande que a pessoa pensa que vai ser preenchido quando ele tiver essas coisas que eu acabei de falar. Não, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos, se eu passar nesse concurso, se eu for trabalhar em tal lugar, quando eu for embora dessa cidade. Então ela vai construindo as suas ideias. E quem já alcançou tudo que sonhou, que ainda não tem a revelação do amor de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo, porque eu sei que tem pessoas que estão nessa condição, estão me ouvindo. Por isso eu estou pregando, falando disso, porque Deus quer falar com você nessa manhã também. E você diz assim: tudo que eu desejei eu conquistei, tudo que eu sonhei Deus me deu, Deus me ajudou a alcançar. E por que eu me sinto assim? Faltando uma parte de mim. Porque o que está faltando é esse entendimento, essa revelação, essa plenitude de Deus. É esse transbordar, é esse conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão maravilhoso que você pode não ter todas as coisas do campo material que você imaginou de um dia ter,
mas ele te preenche de uma maneira tão incrível que você é satisfeito, é feliz, você tem paz, você é capaz de dizer assim: Senhor, se eu morresse hoje, eu morria feliz. É algo que te dá razão de viver. É algo que preenche todos os espaços do seu ser. É algo tão maravilhoso que te cura, que se derrama assim, porque enche, que transborda nos olhos. Você não aguenta. Você começa a falar, você dá vontade de chorar, porque parece estar transbordando e o buraquinho por onde vai descendo é os olhos. É algo maravilhoso. É um chorar de alegria. É bom demais. E o apóstolo Paulo, ele já tinha experimentado isso também. E ele disse: eu vou orar para vocês experimentar. Eu vou orar para que isso aconteça dentro de vocês, no coração. Para que vocês possam conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, que tem hora que a gente não consegue nem explicar com palavras para você entender. Porque excede todo entendimento. Como ele diz aí no versículo 19. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Porque Deus é tão poderoso, que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pediu, do que aquilo que a gente imaginou, do que aquilo que a gente pensou, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa Deus fazer essa obra na tua vida. Deixa Deus fazer essa obra no teu coração. Busca conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Para que você não corra atrás do vento para descobrir lá no final de que aquilo que você pensou, que essa coisa, essa pessoa, quando você tivesse, quando nascesse, quando aparecesse no teu caminho, ia trazer isto que eu tô te dizendo, que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Só Deus. Tem um lugar no nosso coração e no resto do corpo inteiro que só cabe Deus, sabe? Se Ele estiver lá, a plenitude dele te satisfará. Quando Ele não tá, aí, meu irmão, pode trocar de carro todo ano, viajar para fora do país, pode vender a casa, reformar, pode trocar de marido, trocar de mulher, dar os filhos para adoção ou adotar algum que não é seu. Nada disso vai te satisfazer por muito tempo. Gera ali uma alegria do momento, e aí depois você vai perceber que ainda te falta alguma coisa. E não é uma coisa que está te faltando. É esse amor que vem de Deus, porque esse amor é muito verdadeiro. É muito verdadeiro o amor de Deus. Quando você conhece esse amor, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para você não perder. Nunca mais esse amor. Que é o que acontece quando uma pessoa se entrega de verdade para Deus. Ela faz loucuras de amor por Deus. Ela não tem dificuldade de sair da sua terra e ir para um lugar que Deus mandar ela ir.
que ela não conhece ninguém. Mas Deus disse: vai, que eu vou contigo. O Senhor vai comigo, tô dentro. O Senhor é que faz o lugar ficar bom. O Senhor é a minha companhia. E que boa companhia é essa? É maravilhosa. Aí você deixa, assim como um jovem, ele deixa o pai e a mãe quando ele encontra o grande amor da sua vida. Ele diz: papai, mamãe, vou casar. Pega as coisinhas que ele tem ali, alguma delas, tem algumas que ele deixa, tem outras que bota ali na mala, numa caixa, e vai-se embora. Por quê? Porque ele encontrou um amor que era maior do que o amor dos pais. E quando você encontra-se com o amor que é Deus, você abre mão de qualquer coisa por causa dele. Abre mão da prostituição, abre mão do vício, abre mão de amizades que te afasta dele. Eita glória! Aquilo que aquelas pessoas fazem que deixa Deus triste. Você não consegue ficar do lado de pessoas assim, porque você não quer perder o grande amor da sua vida, que é Deus. E quando você abre mão dessas coisas, de pessoas, isso não dói. Eu vou morrer porque eu não vou mais estar perto de fulano. Não, é um alívio. Por quê? Porque o amor de Deus, ele satisfaz, ele dá uma alegria no seu interior. É uma alegria. E essa alegria só aumenta quando você encontra-se com outras pessoas que também amam a Deus. Por isso que sempre eu digo para vocês aqui, nesse programa, que é muito bom andar com quem ama a Deus. É a mesma linguagem, é a mesma conversa, não tem briga, porque um entende o outro. Troca as figurinhas, não tem? É igual a Maria quando encontrou com a Isabel, que as duas estavam grávidas, e os filhos que elas carregavam no ventre, um era Jesus e a Isabel estava grávida de João Batista. Todas foram frutos, essas gravidez foram frutos de ação do Espírito Santo, que fez a virgem engravidar e a de idade, a estéril, que já era idosa, também engravidar. Aí quando elas se encontraram, que Maria estava com medo, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem, ainda não casei, não conheço homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Aí o anjo disse para ela: vai visitar Isabel, tua prima, porque Deus visitou ela 6 meses antes de ti. E o que está sendo gerado nela também é um grande milagre. O Espírito de Deus, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai vir sobre ti, como envolveu a ela, trazendo cura para a esterilidade dela. O Espírito Santo vai vir sobre ti, trazendo algo novo, fazendo uma coisa que ele nunca fez na vida de jovem nenhum. Você vai ser a primeira que ele vai fazer. Como a Isabel, foi um milagre que o Espírito Santo gerou, trazendo cura na velhice. No caso de Maria, foi na juventude, que ela foi envolvida pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ora e diz: e eu quero que vocês sejam envolvidos por esse poder do Espírito Santo, para ele gerar dentro de vocês. Não é menino que ele vai gerar, ele vai gerar dentro de vocês é o amor, como o André Valadão cantou, né? Tu és o amor que todos procuram. Ele vai gerar dentro de você esse amor que todos estão procurando. Pessoas vão passando pela rua e lá vem um carro bonito. Aí ela diz: eita, carro bonito, amei, eu quero um desse bem, meu Deus, né? Tava passando, procurando. Aí outros estão: eu quero uma casa. Aí
Haja procurar, rua acima, rua abaixo, e vai, pergunta. Essa casa aqui, amei, eu quero ela. Porque procurou, encontrou o que estava procurando. Então o poder do Espírito Santo agora ele quer gerar dentro de nós, nos envolver com as suas virtudes, para que a gente possa ser cheio do amor de Deus e encontrar isso que a gente está procurando em casas, em prédios, em pessoas, nas ruas, nos bares, nas boates, nos shows, na casa alheia, nos braços alheios. É Deus. Só Deus tem. Só Deus tem. O que muitos estão procurando em todos esses lugares, em todas essas coisas, deixa o amor de Deus tomar conta do teu coração. Porque quem ama, voltando aqui para o nosso assunto, está disposto a abrir mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, por mais preciosa que seja, só para não perder a presença de Deus. Quem ama está disposto a dar, não tem dificuldade de dar. Dar até para o maior inimigo, você é capaz de abrir mão. Quem está cheio do amor de Deus não tem dificuldade de dar nada para a obra de Deus, porque está cheio do amor de Deus. Não é porque é besta, como muitas pessoas até falam, fulano é besta. Não, está cheio do amor de Deus, que é o que está te faltando também. Você que tem esse entendimento de achar que quem está dando é besta, no dia que você for cheio do amor de Deus, você vai entender o sentimento que a gente sente, que não é difícil dividir, não é difícil compartilhar, não é difícil dar. É difícil quando a gente não ama. Quando a gente não ama, é difícil dar um beijo. Quando a gente não ama, é difícil dar um abraço. Quando a gente não ama, é difícil dar o prato de comida. É difícil dividir, mas quando a gente ama, a palavra de Deus conta uma história de duas mulheres que tiveram um filho no mesmo dia. Foi o primeiro caso que o rei Salomão julgou, que demonstrou a sua grande sabedoria que Deus tinha dado a ele. Chegaram até ele um caso muito difícil. Duas mulheres tinham tido filhos e moravam na mesma casa, e elas eram duas prostitutas e estavam tudo de resguardo. E uma delas botou criança para dormir em cima da cama com ela, e o sono foi tão pesado que ela emborcou por cima da criança. Não sei se ela estava dando de mamar na hora, mas ela agarrou no sono e emborcou em cima da criança, e a criança morreu asfixiada. E ela, quando viu que o filho estava morto e que a colega que morava com ela, amiga, na mesma casa, estava dormindo também, mas com um dela lá na redinha, no bercinho, no mocofim dele, não tem? Ela foi de ponta de pé, pegou o filho dela morto, botou no lugar do da outra e roubou o da outra e disse que era o dela. Aí a confusão foi grande, porque quando amanheceu o dia, a mãe verdadeira viu que aquele bebê morto que estava no lugar do filho dela não era o dela. E a briga foi parar na presença do rei, para o rei descobrir quem era das mulheres que estavam falando a verdade e qual era que era a mentirosa. E Deus deu a sabedoria para Salomão pegar uma espada, pedir para um guarda trazer a espada e disse, para acabar a confusão, vamos partir a criança bem no meio, cortar em duas bandas a criança viva e dar metade para cada um. E aí a gente acaba o problema e eu vou para casa descansar minha mente, e essas mulheres, cada uma fica com a banda e a briga acaba. E quando o guarda pegou o pé do menino assim, que levantou de cabeça para baixo para partir bem no meio, a mãe verdadeira gritou e disse assim,
meu rei, pelo amor de Deus, eu prefiro que o meu filho fique com esta mulher, dê o menino para ela, dê o bebê para ela. Eu prefiro meu filho vivo sendo criado por outra mulher do que ver meu filho, uma banda dele morto, nos meus braços. E a mãe falsa, a mentirosa, disse: nem eu e nem ela. Corta bem no meio, uma banda fica para cada um e tá resolvido. E o rei disse: guarda, não parta mais a criança. Dê o bebê à primeira mãe, porque a mãe verdadeira, ela tem um amor de verdade ao ponto de dar o filho precioso dela para outro criar, para não ver nenhum mal acontecer com ele. Ela é a mãe verdadeira e essa mentirosa pode prender, que isso não vale nada. Porque quem ama abre mão, não tem dificuldade de perder para ganhar. Não tem dificuldade de dar. Eu quero encorajar você a buscar o amor de Deus, porque você vai evitar muitos problemas na sua vida. Você vai desfrutar de uma vida de paz, sabe? Deus quer tirar o inferno da tua mente, o inferno da tua casa. Deus quer transformar a tua casa num pedaço do céu. Deus não quer lhe ver brigando por causa de ninguém. Por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa, sabe? Deus não quer que você viva brigando por causa de casa, de panela, de bacia da Tupperware, por causa de carro, por causa de dinheiro, por causa de amizades. Deus não quer ver você brigando. Deus quer que você tenha o amor de Deus dentro de você. Que a gente chegue num nível que eu já cheguei em algumas áreas da minha vida, num nível onde que para mim ter paz, eu estou disposta a abrir mão de qualquer coisa. De pessoas, lugares. Porque a presença de Deus é tão valiosa para mim, como deve ser para você, que eu não quero perdê-la. E se tem uma coisa que deixa Deus triste e nos afasta de Deus, é as brigas, as confusões, essas disputas. Isso aqui é meu, não é meu. Imagina o que essas mulheres não fizeram, né? Isso afasta a gente de Deus. Isso faz o rei querer se livrar logo de nós. Parte logo isso aí no meio, acaba logo com isso, deixa acabar logo com isso, para acabar com esse problema aí, né? Você já pensou se o rei dos reis fizer desse jeito com a gente? Decretar para acabar logo com isso? Meu Deus, tenha misericórdia. Então é melhor a gente abrir mão, dizer: meu Deus, para me ter paz, eu tenho que abrir mão disso bem daqui. Pois vai com Deus, vai na paz. E eu fico com Deus e eu fico na paz. Em nome de Jesus, amém? Pega essa palavra para você, aplique ela na sua vida e busque o amor de Deus.